4 pessoas construíram Hogwarts, uma escola, um castelo, um lugar seguro para crianças com magia. E cada um deixou um legado: uma espada, um chapéu, uma taça, um diadema. Relíquias de 4 dos maiores bruxos que já existiram. E sabe o que o Voldemort fez com 3 dessas relíquias? Transformou em Horcrux, escondidos nos objetos mais sagrados do único lugar que Voldemort realmente chamou de lar. Os fundadores construíram Hogwarts para proteger crianças com magia e, sem querer, deixaram para trás elementos que o maior bruxo das trevas usaria séculos depois para quase destruir tudo. Hoje eu vou contar a história dos 4 fundadores. Os 4 fundadores de Hogwarts, que aparecem pouco na saga principal, mas o rastro deles está em absolutamente tudo. A câmara secreta de Salazar Slytherin, o diadema que o Voldemort transformou em Horcrux, a taça que ele corrompeu, a espada que destruiu o Horcrux de Godric Gryffindor. Cada fundador aparece em cada livro da saga, só que a maioria dos fãs nunca conectou os pontos. Hoje a gente vai conectar, e no final você vai perceber que a batalha contra o Voldemort começou quase 1000 anos atrás do Harry nascer. Vamos começar pelo fundador que deu um nome ao lugar onde tudo começou. Godric Gryffindor nasceu no século X, num vilarejo que séculos depois seria rebatizado com o nome dele, Godric's Hollow. O mesmo lugar onde Harry Potter nasceu, o mesmo lugar onde Voldemort caiu pela primeira vez. Não é coincidência, a autora dizendo que certos lugares carregam peso. Agora pense em quem era esse homem. Godric era considerado o maior duelista de sua era, com varinha e com espada. E quando ele duelava contra trouxas, ele guardava a varinha e usava só a espada, porque ele achava covardia usar magia contra alguém que não podia responder da mesma forma. Isso não era fraqueza, era código. E foi com essa lógica que ele encomendou a espada de Grifinória, forjada por Ragnar, o primeiro e o maior dos ourives duendes. Quando ficou pronta, Ragnar cobiçou tanto a espada que fingiu que o Godric a tinha roubado e mandou seus capangas recuperá-la. O Godric foi até lá pessoalmente e voltou com a espada sem dar explicações. A segunda relíquia que ele deixou foi o Chapéu Seletor, que era literalmente o chapéu dele. Os 4 fundadores o encantaram juntos para que a seleção continuasse acontecendo depois da morte deles. Um chapéu velho encharcado de magia, ainda fazendo o trabalho deles 1000 anos depois. Mas aqui está o que mais importa sobre o Godric. Quando Salazar Slytherin exigiu que Hogwarts aceitasse só filhos de sangue puro, o Godric não cedeu. Ele defendia que qualquer criança com talento mágico merecia estudar ali, e o Salazar foi embora de Hogwarts, deixando para trás uma câmara secreta, com um basilisco dentro, e uma ferida em Hogwarts que levou 1000 anos para cicatrizar. O Godric venceu aquela discussão, mas ao vencer expulsou um fundador sem saber o que ele tinha deixado escondido. E aí vem a parte que conecta tudo. A espada de Gryffindor tem uma propriedade única. Ela absorve apenas o que a fortalece. Ela foi mergulhada no veneno do basilisco quando o Harry mata o basilisco na câmara secreta, e com isso ficou capaz de destruir qualquer objeto impregnado com magia das trevas, incluindo Horcrux. A espada de um homem que defendia o direito de todos estudarem em Hogwarts se tornou a arma que destruiu o pedaço da alma do homem que queria acabar com Hogwarts. O Godric não criou a Grifinória para abrigar heróis perfeitos. Ele criou para moldar guerreiros dispostos a sangrar pelas causas certas. E a espada que ele deixou fez exatamente isso 1000 anos depois. A fundadora mais gentil de Hogwarts acabou tendo o legado dela usado para alimentar a magia mais cruel da história. E ela nunca soube disso. No século X, num mundo onde bruxos separavam crianças por talento, sangue e inteligência, o Godric queria os mais ousados, o Salazar os de sangue puro, a Rowena os mais inteligentes. E a Helga olhou para essa soberba toda e fez uma escolha diferente. Ela disse: eu ensinarei a todos. Então ela foi a única fundadora que se recusou a deixar alguém de lado. Não por fraqueza, por princípio. E não confunda bondade com fraqueza. A Helga não era só uma idealista. Ela era uma das bruxas mais talentosas da sua era. Mestre em feitiços de culinária, as receitas dos banquetes de Hogwarts foram criadas por ela há 1000 anos. E foi ela quem trouxe os elfos domésticos para trabalhar nas cozinhas do castelo. Numa época em que os elfos eram tratados com indiferença ou crueldade. Ela deu a eles um lar seguro, quando ninguém mais faria isso.
isso. A relíquia que ela deixou foi uma taça de ouro com poderes mágicos, não uma espada, não um chapéu, uma taça, porque o símbolo do poder dela não era guerra, era acolhimento. E aí vem a traição séculos depois. Tom Riddle, o futuro Voldemort, usou o seu carisma e a beleza para se aproximar de uma mulher chamada Hepzibah Smith. Colecionadora de relíquias, ela possuía a taça de Hufflepuff. E 2 dias depois de mostrar o objeto para Riddle, ela estava morta, envenenada e a taça tinha desaparecido. E o Voldemort transformou a taça da fundadora, que defendia o direito de todos pertencerem, em uma Horcrux, um objeto que excluía qualquer vida que fosse necessária para protegê-la. A taça de uma casa conhecida pela lealdade foi corrompida pelo homem que fez da traição a sua maior arte. A Helga não imaginou que o objeto que simbolizava o acolhimento de todos um dia fosse usado para preservar a alma de quem queria excluir a maioria. Sem perceber, ela também tinha deixado uma peça do quebra-cabeça que Voldemort usaria séculos depois. A terceira fundadora é a história mais triste de todas, porque o legado dela não foi só corrompido pelo Voldemort, foi destruído pela própria filha. A Rowena Ravenclaw veio das montanhas da Escócia. Foi ela quem ajudou a projetar Hogwarts, transformando conhecimento em pedra, corredores e mistérios. A mulher mais inteligente da história de Hogwarts, e o símbolo do poder dela era o diadema de Ravenclaw, uma joia que ela mesma encantou para ampliar a sabedoria de quem o usasse. Só que a filha dela, a Helena, cresceu à sombra dessa genialidade. Passou a vida tentando alcançar uma mãe que parecia impossível de alcançar. E no momento de ciúme e amargura, ela roubou o diadema e fugiu para a Albânia, achando que a joia ia fazer dela alguém tão admirada quanto a Rowena. Preste atenção na ironia disso. A filha roubou o símbolo da sabedoria da mãe, achando que isso a tornaria sábia. Mas roubar sabedoria não é sabedoria. A Rowena ficou com vergonha, escondeu o roubo dos outros fundadores, não contou pra ninguém. Pouco depois, ela adoeceu gravemente no leito de morte e mandou o Barão Sangrento, um homem apaixonado pela Helena, buscar a filha para um último encontro. O barão encontrou a Helena na floresta da Albânia e ela se recusou a voltar. E ele, num ataque de raiva e ciúme, a esfaqueou e depois se matou por culpa. A Rowena morreu sem ver a filha, sem o diadema e, segundo a lenda, de coração partido. A mulher mais inteligente da história de Hogwarts não conseguiu decifrar o coração da própria filha. E sabe o que aconteceu com o diadema depois? O Tom Riddle encontrou a Helena, que se tornou o fantasma da Corvinal, chamada de Dama Cinzenta, e com falsa empatia e charme calculado, arrancou dela o segredo que ela guardava há séculos, onde o diadema estava escondido. A filha da Rowena tinha se recusado a revelar o esconderijo para a própria mãe, mas revelou para Tom Riddle, e ele transformou o diadema na quinta Horcrux, o maior símbolo de sabedoria de Hogwarts, manchado com o sangue de um camponês albanês anônimo, e escondido na sala precisa, no coração secreto da escola que Rowena ajudou a construir. A Rowena criou o maior monumento de sabedoria de Hogwarts, mas não conseguia usar essa sabedoria para salvar o que mais importava. E o diadema que ela criou, a extensão da própria genialidade, foi parar nas mãos do homem que usou genialidade exclusivamente para destruir. Mais uma peça do quebra-cabeça que Voldemort montou com o legado dos fundadores. E agora chegamos ao fundador mais controverso e o mais perigoso. Vindo dos pântanos do leste da Inglaterra, o Salazar Slytherin era um dos bruxos mais poderosos da sua era, o Fidgelglot, e o melhor amigo de Godric Gryffindor. No início, os dois fundaram Hogwarts juntos, compartilhavam uma missão até o momento em que o Salazar olhou para crianças nascidas de trouxas que chegavam à escola e não viu alunos, viu espiões em potencial. Ele exigiu que Hogwarts fechasse as portas para filhos de trouxa. O Godric não cedeu e nem os outros fundadores, e o Salazar deixou Hogwarts. Mas antes de ir, ele fez algo que os outros 3 nunca souberam. Construiu uma câmara no subsolo do castelo. Câmara secreta. E lá dentro criou e manteve um basilisco vivo, uma serpente capaz de matar com um único olhar. Enfeitiçou a câmara para que o monstro só pudesse ser libertado por um herdeiro do seu sangue, alguém capaz de falar ofidioglosia. O Salazar perdeu a guerra contra os amigos, mas garantiu que a paranoia dele continuasse envenenando Hogwarts por 1000 anos. E o monstro que ele deixou no subsolo encontrou exatamente o que ele teria aprovado: um homem que compartilhava o ódio aos nascidos trouxas. E Tom Riddle
usou o basilisco para matar uma menina e criar a primeira Horcrux. O instrumento do ódio do Salazar se tornou um instrumento do primeiro assassinato do Voldemort. O Salazar e o Godric eram os melhores amigos. E o Salazar não era simplesmente um monstro. Era um homem que viveu numa época onde os trouxas caçavam bruxos, que viu pessoas que amavam serem perseguidas, que desenvolveu um medo que cresceu até virar ódio. Isso não justifica o que ele fez, mas explica como alguém que ajudou a fundar o lugar mais mágico do mundo acabou deixando um monstro no subsolo. O Salazar não criou a Câmara Secreta para destruir Hogwarts. Ele a criou para proteger o que ele amava, do jeito errado, sim, com as ferramentas erradas também, com um ódio que nunca precisava ter chegado onde chegou. 4 fundadores, 4 legados, cada um deixado com a intenção boa, ou com uma intenção torta, ou com a intenção que virou torta com o tempo. E todos eles encontraram o mesmo herdeiro indesejado séculos depois. Cada fundador deixou um legado. O Voldemort tentou transformar todos eles em armas, mas ao final da saga foi o legado de Godric, a espada, que destruiu os 3 outros. O maior guerreiro de Hogwarts venceu o maior inimigo de Hogwarts com a própria arma que o inimigo pensava que tinha roubado. Porque a espada sempre volta para quem é digno dela, não para quem a cobiça. Os fundadores morreram sem imaginar que um garoto chamado Harry Potter terminaria a obra que eles começaram, sem imaginar que a espada do Godric chegaria às mãos de um menino que nunca soube que era digno dela, até precisar ser. Que a taça da Helga, o diadema da Rowena e o basilisco do Salazar seriam destruídos por esse mesmo garoto. Um ciclo de 1000 anos fechado por alguém que nem sabia que estava carregando o peso de 4 legados nas costas. Os 4 fundadores construíram Hogwarts num mundo hostil, numa época em que trouxas caçavam bruxos. Eles tinham visões diferentes, filosofias diferentes, medos diferentes, e cada um deixou algo que reflete exatamente quem eles eram. Godric deixou uma arma honrada por código, Helga deixou um símbolo de acolhimento, Rowena deixou um monumento à sabedoria e a cicatriz de não ter conseguido usá-la para si mesma, e Salazar deixou um monstro e um ódio que encontrou o herdeiro errado 1000 anos depois. A autora passou 7 livros mostrando as consequências das escolhas dos fundadores, e no final usou esse legado para resolver tudo. Isso é a construção de um mundo de verdade. Agora me fala, dos 4 fundadores, qual você acha que deixou o legado mais ambíguo? O que mais bem fez e mais mal causou ao mesmo tempo? A Rowena com o diadema, o Salazar com a câmera? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.